Sobre economia, né? Estamos praticamente aí nos dias que antecedem o Dia das Mães. Essa é a segunda melhor data para o comércio. Mas chama a atenção você para a seguinte informação. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou recentemente as taxas de desemprego no Brasil. Sergipe atingiu 11,9% da taxa de desocupação no quarto semestre de 2022. Mas afinal, quais as possíveis causas do desemprego? Eu posso citar já algumas para vocês. O aperto monetário nacional, a política restritiva, ou seja, pouco investimento do poder público na geração de emprego e uma queda tímida no mercado nacional. Para falar sobre esse assunto, eu recebo ao vivo aqui no estúdio o economista Rubens Dias para explicar mais sobre as perspectivas da economia, especialmente na semana, nesses dias que antecedem aí o Dia das Mães, que, como eu disse, é a segunda melhor data para o comércio. Provavelmente pode gerar também postos de trabalho diretos ou indiretos e também há movimento aí do PIB. Bom dia, obrigada pela presença desde já. É uma semana especial, né? É uma semana realmente de homenagear as mães, de expressar carinho, de expressar afeto e há toda uma movimentação na economia. Bom dia. Bom dia, Tamires. Bom dia a todos de casa. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Prazer o que eu puder nosso. ajudar e contribuir para que a gente faça um Dia das Mães ainda melhor, vamos fazer. Prazer é todo nosso. Alô, mamães de plantão, já que acordam cedinho acompanhando a gente. Eu pontuei no início da nossa conversa a questão dos dados em relação ao desemprego. Como é que o Sergipe se posiciona de acordo com esses dados recentes? Olha, em relação ao desemprego, eu gostaria de falar primeiro o seguinte: não é um privilégio negativo de Sergipe. Existem estados maiores como Bahia e Pernambuco com o índice de desemprego ainda maior. Só que quando você observa o índice de desemprego crescendo ou muito alto, a primeira coisa que você vê na rua são os pedintes em todos os cantos. E isso não é legal, nem para o visual da cidade, nem para a economia, porque significa que existe menos dinheiro rodando. E se tem menos dinheiro rodando, o próprio Estado, o próprio governo acaba tendo que tirar mais dinheiro do cofre para ajudar quem está na rua. E isso, logicamente, alguém vai ter que pagar e acaba recaindo sobre os microempresários. Eu citei agora há pouco a política restritiva como uma das causas do desemprego. Explica para quem está em casa o que seria a política restritiva e de que maneira o poder público poderia fomentar ainda mais a geração de emprego. Perfeito, Tamires. Então vamos à economia. O que é que acontece quando existe uma política restritiva? Política restritiva, imagine aí mamãe de casa, papai que já está preparando aquele presente legal. É quando não existem incentivos suficientes ou demandas, ofertas suficientes do governo para a cidade. Por exemplo, taxas de juros mais baixas. Quando você tem taxas de juros muito altas, que é no caso de agora, que é a taxa Selic é aquela taxa de juros que regula anualmente um parâmetro, uma base que os outros bancos acompanham. Hoje a taxa Selic é de 13,75%. Só para você ter um visual, já chegou a 2% a taxa Selic. Hoje está em 13,75%. E a taxa Selic é a base dessa política de restrição, de limitação. Então, quando ela está muito alta, o mercado em si ele tende a estar menos aquecido, porque as famílias param de pegar empréstimo, porque se pegar dinheiro do banco vai ter que pagar muito caro, as empresas param de pegar dinheiro pelo mesmo motivo e assim sucessivamente. O governo também vai estar limitado a investimentos e com isso desaquece um pouco o mercado, que é chamado nos bastidores de economia, a economia nacional, a economia regional. E essa situação desaquece, desfavorece o grande emprego, que é, na verdade, pegar a mão de obra que está inativa, sem atividade, e botar para ela desenvolver. Isso não é legal. Mas o que é bom também, quando você para analisar, é que a taxa de desemprego está caindo, Tamires. Tá? Ela está caindo. Olha, então isso mas é não com a positivo. mesma velocidade que a gente quer. Entendo. Tá? Entendo. E aí a gente tem agora, na contramão disso tudo, temos o Dia das Mães, que é um maravilha. fôlego para a economia, Isso. que, digamos assim, representa também esperança para os trabalhadores, para os Sim. vendedores informais, Para o comércio. para o comércio de maneira geral. Então, qual é a perspectiva para esta semana, esses dias que antecedem o Dia das Mães? Bom, como você falou desde o início, o Dia das Mães é a segunda data mais comemorada, se não empatada ali, tá? O Natal. É muito concorrida.
mesmo porque você tem a comemoração daquela que te pôs no mundo. E vamos falar também uma coisa, abre parêntese, e por que não também comemorar os papais que são mães? Verdade. Tá? São chamados pães, né? Os pães. Então, na verdade, temos uma comemoração familiar. E aí você pergunta como é que isso aquece a economia? Aquece pela motivação intrínseca. Só a gente falar já dá um arrepiozinho, né? Gostoso. E a mamãe, lógico, está esperando aquele agrado diferenciado nesse dia. Agora eu só vou dizer uma coisa. Gente, mamãe não gosta de receber eletrodoméstico, tá? Coisas de cozinha, deixa para outras datas comemorativas. Então aí você vai aquecer várias áreas de do receber comércio. presentes pessoais, né? Sim. Perfumes, bolsas, então vestuários, calçados, esses setores aí de cosmético, beleza, tudo isso ganha mais movimento. Lógico, e o filho aprender também, se for dar uma geladeira à mãe, acompanha uma bolsa, tá? Uma bolsa que ela vai ficar muito feliz com a geladeira. Então são coisas como essa que o mercado agradece. E, logicamente, os lojistas, os pequenos empresários, eles se reabastecem, se preparam para essa data diferenciada, porque o que não é perfeito você poder agradar. Agora também eu digo uma coisa, se você também não tem dinheiro, também não adianta se endividar, tá, Tamires? Porque é importante você comprar o que você precisa comprar. Não adianta você ver o seu amigo que deu um presente maravilhoso à mãe e você quer dar a mesma coisa. É o tipo da coisa que eu sempre estou recordando com o pessoal de casa. Mamãe, presente é bom, filhote, papai, mas quando for dar, procura saber como é que está teu bolso. Veja qual é o seu limite, o que é que você pode oferecer. Tem que caber no orçamento, né? Tem que caber no orçamento. E eu sempre digo o seguinte, às vezes um passeio legal pelo Parque da Sementeira, né? Pela Croa do Goré. Será que isso também não vale a pena? Verdade. Usufruir de um momento em família, né? Perfeito. O almoço em família. E se não tiver dinheiro para nada disso? Será que serve um belo beijo, um belo carinho afetuoso? Ou até mesmo um presente feito à mão, um presente artesanal, há diversas maneiras. A manufatura, um chocolate, um bombom, um abraço, um beijo. Ou seja, o mercado ele se aquece naturalmente em todas as direções. E é claro, sim, que esse aspecto da segunda data mais comemorada no Brasil, ela vai aquecer esse processo e vai favorecer o aumento das vendas. Perfeito. Então, boa notícia então para os empresários que estão aí otimistas e na expectativa. E para as mamães também, para os pães, né? Beleza, muito obrigada pela participação, Rubens Dias, trazer essas informações aqui para a gente. Eu que agradeço sempre. Excelente semana. Bom dia a todos. Bom dia. 7h28, aqui ninguém